Ele nos sonda, Ele sabe tudo aquilo que estamos precisando ouvir. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao seu falar. Fala conosco nesta noite, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Versículo de número 42. Na passagem bem conhecida, Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Diz assim a palavra do Senhor. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei as tuas carnes às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Podeis tomar assento. Algo que mais procuramos nesses dias é proteção. Precisamos estar protegidos. Todas as notícias que vêm, nós temos que aprender a nos proteger, a aprender a lidar com toda a adversidade. E a vida, ela vai nos ensinando realmente a como nos defendemos. Aprendemos a nos proteger da adversidade da vida, nos preparar para poder superar catástrofes, não sermos surpreendidos por perdas materiais e conseguir superar e dar continuidade à vida. Isso é o desejo de todo homem, de todo coração, é buscar essa proteção e vencer todo mal que se levanta. Com isso nós buscamos seguro contra colisões, incêndio, enchentes, furtos, doenças. Porém, muitas vezes nós não nos preparamos para ataques emocionais, para os pensamentos e para os ataques que eles vêm contra as nossas emoções. Quando uma pessoa nos lança uma ofensa, devemos ter um bloqueio automático, que como escudo eliminar todo ataque e veneno contido na palavra do agressor. Que nós não nos preparamos é para nos defender de péssimas notícias, não nos defender de palavras contrárias. Nós pensamos em nos defender de perdas materiais, saúde, bens financeiros, mas não pensamos no nosso bem emocional. Não nos preparamos para um ataque no emocional. Quantas vezes nos sentimos derrotados, cabisbaixos, desanimados, porque não temos uma proteção emocional. E ao ouvir notícias, nós ouvimos e nos abalamos por elas. Uma das táticas de Golias era exatamente no emocional. Muito interessante que ele se levantava pela manhã, se dirigia na divisa dos arraiais, de um lado os filisteus, do outro lado o povo de Israel,
E ali ele lançava palavras contrárias, chamava eles de fracos, dizia que o exército deles seriam derrotados, que não havia homem ali que pudesse resistir e que em um único ataque ele destruiria todos. E o rei Saul, juntamente com o seu exército, ouvia, recebia aquelas palavras e se intimidava. E ficava amedrontado, porque sabia que eles não tinham armas, eles não tinham como vencer aquele exército. Sempre que nós vamos vencer, nós temos que ter o escudo da fé e as armas para poder resistir ao mal. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos nos preparar. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos vestir couraças, ter o escudo da fé, a palavra de Deus, a espada, tudo isso preparado para uma guerra. E muitas vezes nós nos amedrontamos porque não estamos preparados. E quando é que não estamos preparados? Quando nós nos distanciamos do nosso comandante. Saul, ele passa por um período no seu reino que ele foi rejeitado pelas suas atitudes, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de chegar-se a Deus, de ser rebelde ao profeta. Deus se afastou dele. Deus não estava mais com ele. Deus dá uma palavra, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, diz assim, no versículo de número 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha, se você soubesse buscar a Deus, se você respeitasse a Deus, é isso que Samuel está dizendo para ele, o teu reino duraria para sempre. Mas agora, Deus diz que o teu reino não vai durar mais. E por muitos e muitos anos, ele conviveu com isso. Algo que nós devemos entender que, ainda que Deus, ele não esteja satisfeito com as nossas atitudes, mas tem algo que Deus não rejeita. O que é? Um coração contrito e quebrantado. Se o rei Saul se voltasse ao ouvir essa palavra, olha, o Senhor não vai confirmar o teu reinado. A partir de agora, o teu reinado vai se perder por causa das suas atitudes. Ele deveria olhar para o profeta e dizer: não, eu não posso continuar reinando se Deus não estiver me abençoando. Eu não posso continuar se eu não tiver a bênção de Deus. Então eu quero pedir perdão a Deus, eu quero me consertar com Deus. Mas ele, ao invés de fazer isso, ele vai seguindo no seu próprio caminho, se afasta até do próprio profeta. Em consequência disso, o seu reinado começa a ir em decadência. No versículo de número 19 do capítulo 13 do primeiro livro de Samuel diz assim: em toda a terra de Israel nem ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha e a sua enxada e o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos e para as suas enxadas e para as forquilhas de 3 dentes e para os machados e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus aos desfiladeiros de Miquimás. Veja que o exército de Saul, eles tinham perdido todas as suas armas, não tinham mais armas. O inimigo disse:
vão fabricar mais armas, vocês não terão mais armas. E muitas vezes nós estamos na mesma situação. Uma das grandes armas que nós temos é o escudo da fé. Com o escudo da fé, nós nos protegemos do quê? De todos os dardos inflamados do inimigo. Como que o inimigo age? Ele atira dardos inflamados. Ele está distante de nós, mas ele lança dardos inflamados, que se não tivermos o escudo da fé, eles entram e inflamam e nos derrotam. Porque muitas pessoas estão cabisbaixas, tristes, angustiadas, porque não têm usado o escudo da fé. Os dardos inflamados, eles não nos atingem. Então as palavras contrárias, as palavras do inimigo, têm uma resistência para ela, e nós possamos continuar avançando. O nosso cérebro tem armazenado experiências negativas, passadas, que mesmo após vitórias, se acumulam em nossa memória. Sabe que muitas vezes, domingo, a palavra nos falou pela manhã e falou à noite, sobre esquecer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Como é que nós conseguimos avançar? Nos esquecendo das coisas que para trás ficam. Esquecendo de palavras contrárias, esquecendo de contendas, tudo aquilo que o inimigo armou contra nós, nós temos que liberar perdão para continuar seguindo. Quando vem novamente o ataque, nós ficamos angustiados, aborrecidos, enraivecidos. São segundos que irão nos afetar em decisões e nos escravizar em pensamentos. Veja bem que o exército do rei Saul, ele não tinha reação. Por que ele não tinha reação? Porque eles não tinham armas. Como enfrentar? Nós não podemos enfrentar nem o exército, quanto mais um gigante que está nos afrontando. Um homem gigante que está dizendo que ele sozinho poderá nos destruir. Então todo o exército estava ali ouvindo, e toda manhã o gigante Golias saía da sua tenda, ia e dava palavras contrárias, chamava eles de fracotes, dizendo que iria aniquilar. Isso durou 40 dias. 40 dias ele não usou uma arma, não houve um ataque, mas houve palavras. O que o inimigo tem feito contra nós? A igreja está esperando, a igreja vai ser atacada, a igreja vai ser perseguida. E quantos estão amedrontados por causa dessa palavra? Ainda hoje estava vindo um pensamento sobre isso, e disse, a palavra de Deus nos diz que a igreja será perseguida, que ser cristão será difícil, mas em nenhum momento a palavra do Senhor diz que nós seremos derrotados. Todas as vezes a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. E muitas vezes estamos acuados por aquilo que o inimigo vem lançando. Olha, tua família vai ser destruída, você não vai conseguir, e tem isso, tem aquilo, e tem mais isso, tem mais não sei quanto. Se você ouvir um jornal, você fica doente, né? Fica doente de tantas péssimas notícias, e nenhuma notícia que venha trazer um alento, Hoje pela manhã ainda estava ouvindo, pelo menos ouvi pela manhã, olha, o Brasil tem 30 milhões de pessoas com fome. E nós estamos fazendo o quê? Orando? Não. Nós estamos unindo as forças do país para tirar a fome do país? Não. Nós estamos nos dividindo em partidos, dizendo, eu sou desse lado, eu sou daquele, eu já acabei com a fome, eu vou acabar, e ninguém pensa na nação. Mas o inimigo ataca. Ele lança suas setas e nos faz inimigos dos próprios irmãos, e pensamos como? Não, isso não vai ter jeito, ou vamos mudar a política para mudar tudo isso. Não. Todas as vezes que a gente vê fome na terra de Israel, o sacerdote,
dobrava os seus joelhos, clamava a Deus, o povo clamava a Deus, pedia perdão, para que Deus tivesse misericórdia. Mas nós estamos acusando este ou acusando aquele. Não, o problema foi do que saiu, o problema é do que está agora. E ninguém vai resolver. Porque nós estamos lutando com um gigante que está vindo nas divisas dos nossos arraiais e dizendo que nós seremos destruídos. Se nós não tomarmos força, buscarmos em Deus, há um desafio. Então o maior desafio em enfrentar os problemas que se apresentam é quando olhamos para o arsenal de armas que não temos. Porque Saul era um rei derrotado? Porque ele se afastou de Deus, não tinha mais a proteção de Deus, não tinha as armas naturais, não tinha um exército preparado, estava ali acuado e amedrontado. Assim está o Brasil hoje, assim está a igreja. Assim estamos nós. Estamos ouvindo muitas coisas e muitas vezes pensamos: ó Senhor, vem logo, volta logo. Mas não nos preparamos para vencer o inimigo, que vai trabalhando a nossa mente, vai roubando a fé, vai roubando a fé. A palavra do Senhor diz: nos últimos tempos, a fé, o amor de muitos esfriarás. E nós falamos assim: é verdade, por isso a minha fé está fraca. Não, a palavra está nos preparando. Se prepare para não enfraquecer. Se prepare para não esfriar. Haverá nos últimos dias muitas pessoas que não darão crédito à palavra de Deus. E você tem que dizer: eu não vou ser um desses. Eu vou me fortalecer na palavra de Deus. Eu vou buscar a palavra de Deus. Estratégia do inimigo é te deixar sem armas de resistência. Qual era a estratégia de guerra dos filisteus? Olha, nenhuma arma se fabrique mais em Israel. E mesmo para fazer enxada, fazer ferramenta para a agricultura, nós temos o domínio. Nós estamos sem armas, estamos sem resistência. Estamos sem saber como nós vamos fazer. Golias, confiante, uma luta improvável. Por que ele insultava? Ele insultava porque sabia que Israel não teria nenhuma reação. Por que o inimigo te insulta? Porque ele está percebendo que você não vai reagir. Ele está percebendo que você não vai clamar a Deus. Ele está percebendo que você não vai voltar a Deus e falar: Deus, se há pecado em mim, me perdoa. Se há algo que eu fiz que não te agrade, me ensine. O inimigo, ele continua nos atacando exatamente por isso. Porque seria muito fácil Saul nesse momento se voltar a Deus e trazer as memórias: olha, os nossos antepassados, eles venceram, levavam a arca da presença de Deus em toda a guerra, e quando tinha a presença de Deus, as batalhas eram vencidas. Tem uma outra passagem que ele saiu tão apressado com seu exército que ele não leva a presença de Deus. Não querem levar a presença de Deus. Então, quando vamos percebendo da onde está vindo nosso fracasso está em não voltarmos a Deus. E não voltarmos a Deus. Golias estava confiante. Como que o inimigo está nesses dias? Confiante. Ele sabe que você não vai buscar a palavra. Ele sabe que você não vai orar. Ele sabe que você não vai à igreja. Ele sabe que ele está conseguindo te desanimar. E cada dia mais você vai se afundando. Então, a palavra que Golias está falando é para nos afrontar. Ele sabe que você é especial, que Deus te ama, então ele não quer um confronto direto, mas ele quer que você desanima. A arma mais poderosa do inimigo
chama-se desânimo. Quando você desanima, você é derrotado. Quando você declara derrota, você já perdeu. Davi, um moço que chega ali no meio daquela batalha, um moço que estava ali sendo escolhido por Deus, ele tem uma resposta para o gigante. Quando ele vê aquele gigante afrontando, todo o exército, seus irmãos, o rei, todos amedrontados, 40 dias aquele gigante vindo, falando o que queria, e todos intimidados, ele também passou a ser desprezado. Quando ele vai perguntar quem é o gigante, quando ele se aproxima, quando o gigante diz, alguém vem lutar comigo, e Davi se prontifica a lutar com ele, ele começa a querer desprezar Davi, para que Davi se amedronte também. Começa a trabalhar os pensamentos de Davi. Imagine você pequeno, mas um gigante te desafiando. Olha, você não é páreo para mim. Em um sopro eu vou te destruir. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e eu darei a tua carne, às aves dos céus e às bestas do campo. Qualquer homem daquele exército que estava sendo afrontado pelo Golias, já estava amedrontado. Davi, porém, tem a resposta que nós devemos ter em tantos levantes contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos pensamentos, contra a nossa coragem, contra a nossa fé. E Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espadas, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Qual é a arma que nós temos hoje? O Senhor dos exércitos. Qual é a nossa certeza? Que o nosso comandante nunca perdeu uma guerra nem uma batalha. Ele está à nossa frente. É Ele que nos dá vitória. E Davi diz, a quem tens afrontado? O Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus darei às aves, mesmo as aves dos céus, as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Porque passado milhares de anos, nós estamos lendo essa história. Porque há Deus em Israel. O Deus de Israel, Ele é o mesmo. Ele é o nosso Deus. É nele quem cremos. É Ele que nos dá a vitória. A vitória, ela não depende da nossa força. Ela não depende de quantas pessoas nós temos. Gideão, para uma guerra, ele chamou muitas pessoas. Deus olha e diz, Gideão, não precisa tanta gente. Precisa de pessoas que me conheçam. Precisa de pessoas que realmente confiem na minha palavra. Então não é a nossa força, não é quantas armas nós temos, não é o poderio que nós temos, não. É em quem nós confiamos. Hebreus capítulo 13, versículo 6, diz assim, assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o meu ajudador. Como podemos vencer tantas lutas, tantas guerras, tantas falácias,
tanta politicagem, em oração com Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Mas nós precisamos ser políticos. Sim, tome o partido que você quiser, mas não saia do partido de Deus. O único partido que é vencedor é o partido do Senhor. Os homens Deus levanta, Deus tira, Deus põe, Deus levanta, Deus derruba. É Deus no controle. Nós somos do partido de Deus. Temos que orar. A nação tem fome. Temos que orar. Temos que pedir perdão. Não temos que entrar em contendas, em politicagem, em coisas tão pequenas, tão mesquinhas. Mas temos que, sem hipocrisia, buscar uma saída. O salmista, no capítulo de número 20, livro de Salmos, capítulo 20. O Senhor te ouça. O nome do Senhor, o nome do Deus de Jacó te proteja. Não há um nome maior do que o nome do nosso Deus. Não há um nome maior. Já houve grandes impérios que ruíram em uma única noite. Não se firme em impérios, não se firme em homens. Não. Deus levanta, Deus derruba. Quanto mais um homem acha que ele é poderoso, menos ele é diante de Deus. Porque Deus usa um pequeno menino, jovem ainda, para enfrentar um gigante. Porque o gigante estava afrontando o povo de Deus. E esse pequeno menino, ele não diz, olha, eu vou te vencer para ser famoso. Ele diz, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Como que nós vamos vencer as lutas que se levantam contra nós? Porque nós somos fortes, nós somos inteligentes, nós temos diplomas? Não. Nós vamos vencer porque nós cremos no nome do Senhor dos exércitos. É Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá capacidade. Então, envie socorro desde o santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas. Aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração. Cumpra todo o teu plano. Não nos alegraremos pela sua salvação e em nome do nosso Deus adoraremos pendões. Cumpra-se o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá e desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Não é em carro, não é em partido, não é em político, não. É no Senhor. Confie em Deus. O Senhor vai ouvir a tua oração de todo o coração. Senhor, tenho ouvido os maus rumores. Mas a palavra do Senhor diz que os maus rumores não nos perturbarão. Então, continuar crendo. Sabe, o homem que não tem armas nesse dia, e as armas são as armas, o escudo da fé, a palavra, as sandálias do evangelho, capacete da salvação, couraça da justiça, são as armas que Paulo vai descrevendo. E nós temos que nos vestir nesses dias. São dias de guerras, são dias de confrontos, são dias de pelejas, são dias de afrontas, que o inimigo vem para te fazer desistir. Então não é momento de você confiar em carros, cavalos, em políticos, no dinheiro, não. Confia no Senhor dos exércitos. Davi não confiou em si mesmo.
Davi, ele não confiou nas armas que apenas Saul tinha e seu filho. Em todo o exército, o único que tinha armas era Saul e o seu filho. E ele diz para Davi, usa o meu escudo, usa a minha lança. Ele diz, não, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Senhor. Ouça o Rei, quando clamamos. Ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Qual é a arma que nós temos? A arma da oração, a arma da palavra, a arma da palavra profética. Não temas. Se você se prepara para as perdas, Senhor, eu acho que eu vou comprar dólar porque não sei o que vai acontecer. Não, dólar também está enfraquecendo. Vou comprar euros. Não, confia no Senhor. O Senhor vai te direcionar. Prepare a tua mente para não ser derrotado por palavras contrárias. Prepare as suas emoções, a sua confiança, a sua fé. Como você investe em proteção, invista na proteção da tua alma, dos teus pensamentos, do teu espírito. Invista na palavra de Deus, invista na confiança. Uns confiam em carros, em cavalos, em governos. Eu, porém, confio no Senhor. Deposite a confiança em Deus. 1000 serão abalados de um lado, 10.000 do outro, mas tu não será abalado. 1000 caem de um lado, 10.000 do outro, porém você não será abalado. Você crê nesta palavra? Diga, Senhor, me ajude, cura minha alma, me dá, Senhor, o teu escudo para resistir os dardos inflamados do inimigo. Se coloque de pé, confie em Deus. Há muitas palavras. A igreja vai ser perseguida. Olha, vai vir dias de trevas na terra. Mas a palavra do Senhor nos traz confiança. Confie em Deus. Se alie a Deus. Faça uma aliança com Deus. Esteja com Deus. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro. Mas tu não serás atingido. Creia na palavra. Há uma diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Se nós estamos aqui servindo a Deus, buscando a presença de Deus, nós não seremos abalados. Nós somos sal para a terra, nós somos cura para a terra, nós somos luz para o mundo. Nós não podemos nos abalar. Ninguém pode esconder uma luz. A igreja é a luz. A igreja vai ser perseguida, vão fechar a igreja. Mas a palavra de Deus não diz que a igreja vai sumir da terra. Podem perseguir, mas quando um joelho se dobra, o céu se abre. Enquanto houver um intercessor, o Senhor não destrói. O Senhor ouve a oração do aflito e do necessitado. Ore por esta nação. Ore para que Deus mude os nossos políticos. Que parem de ser hipócritas. Parem de enganar o povo. E lutem para que as famílias sejam atendidas. Parem com hipocrisia, com mentiras. Que o governo se dobre realmente diante do Senhor e peça perdão. Aqueles que erraram, aqueles que roubaram, aqueles que enganaram, saibam que estão diante de um Deus poderoso. Curve-se diante dele, todo joelho,
E nós, como igreja, que conhecemos o nome do Senhor, não estamos fiados em nenhum deles. Nós estamos confiando no Senhor dos Exércitos. Ele é a nossa força. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa rocha. O Senhor cuidará dos seus. O Senhor cuida da tua casa. O Senhor cuida dos teus negócios. O Senhor cuida da tua família. Não temas, o Senhor está contigo. Senhor meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra nesta noite, Pai. Senhor, eu não confio em carros, eu não confio em cavalos, Senhor, e muito menos em sistemas políticos, onde há hipocrisia, onde há tantas coisas, Pai, que nos desviam da Tua palavra. Mas eu confio no Teu nome, Senhor. Por isso, Senhor, olhe por essa nação. Senhor, dói ao nosso coração. Senhor, famílias necessitadas, famílias, Senhor, mendigando pão. Senhor, toma, Senhor, essa nação nas Tuas mãos. Senhor, já declaramos que essa nação pertence ao Senhor. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento. Senhor, em Teu nome nós repreendemos todo o espírito da fome, da mortandade, da miséria, todo espírito maligno que foi enviado contra essa nação. Sai, em nome de Jesus. Senhor, pedimos perdão por essa nação. Senhor, como Daniel orava 3 vezes, Senhor, ao dia, se direcionando para Jerusalém. Senhor, nós oramos por essa nação. Senhor, olhe para esta nação, Pai. Tenha misericórdia. Senhor, o inimigo nos afronta todo dia. Não há mais justiça. Senhor, olhe para esta nação, Senhor. Venha, Senhor, nos ajudar. Venha perdoar os nossos pecados. Senhor, como sacerdotes, Senhor, chegamos diante do altar nesta noite. Senhor, queremos rasgar o nosso coração. Senhor, diante de Ti, clamamos, Senhor, pelas famílias dessa nação. Clamamos, Senhor, por aqueles que Te servem, por aqueles que Te buscam, por aqueles que estão no engano, Senhor. Tira, Senhor, todas as escamas malignas, todo ato maligno que foi lançado contra essa nação, caia por terra. Senhor, venha, Senhor, salvar esta nação. Senhor, salva a nossa casa, salva a nossa família. Senhor, nos dê um tempo de vitória. Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.